Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos mergulhar no primeiro livro de Coríntios, uma carta que nasceu no coração de uma cidade barulhenta, rica, disputada e profundamente marcada por pressões culturais, conflitos internos e perguntas difíceis sobre o que significa seguir a Cristo no mundo real. Aqui, você vai acompanhar, em ordem, como Paulo constrói argumento por argumento para corrigir, alinhar e reconstruir uma igreja que estava viva, mas rachada por dentro. Mas antes que essa história comece, é necessário voltar ao mundo real em que ela foi escrita. 1. Situação histórica mundial no período. Quando 1 Coríntios é escrito, o Mediterrâneo vive a era em que Roma organiza o mundo com estradas, portos, comércio intenso e uma administração que integra povos e línguas sob o mesmo domínio. A vida urbana floresce, cidades se tornam centros de negócios, e o cristianismo ainda é um movimento jovem que se espalha pelas rotas do império, indo de sinagogas a praças públicas, de casas a oficinas, de portos a mercados. 2. Ambiente político e religioso. Corinto, nesse cenário, não é uma vila periférica, é um ponto estratégico entre mares, uma ponte comercial e cultural com circulação de mercadores, marinheiros, ex-escravos, aristocratas e estrangeiros, e onde há trânsito de gente, há trânsito de ideias, templos, cultos, festivais, patronos, tradições locais e um ambiente religioso plural, em que a espiritualidade se mistura facilmente com status social, reputação pública e interesses econômicos. 3. Origem e perfil do autor. O autor é Paulo, escrevendo com a autoridade de apóstolo e com a experiência de quem conhece o chão das cidades gregas e romanas. Ele não escreve como alguém distante, ele escreve como fundador e como pai espiritual daquela comunidade. A carta carrega seu estilo característico: correções diretas, argumentação encadeada, imagens fortes e uma habilidade rara de tratar conflitos práticos com fundamento teológico consistente. 4. Circunstâncias de escrita. A carta surge porque problemas concretos chegaram até Paulo: notícias de divisões, disputas internas, confusão moral, litígios e uso desordenado de espiritualidade. Além disso, a própria igreja envia perguntas, e Paulo responde ponto a ponto. Isso dá ao livro um formato muito particular. 1 Coríntios não é um tratado abstrato, é uma intervenção pastoral e doutrinária diante de uma comunidade real, com tensões reais. 5. Público-alvo original. O público é a igreja em Corinto, formada por um mosaico social, gente simples e gente influente, convertidos de diferentes origens, pessoas com bagagem cultural grega e romana, e uma comunidade tentando aprender, na prática, como viver a fé em Cristo sem apenas batizar o modo de viver da cidade. 6. Porque o livro foi escrito. Paulo escreve para corrigir rumos, restaurar unidade, reorganizar padrões éticos, trazer clareza sobre sexualidade, casamento, idolatria e convivência comunitária, e também para reordenar o culto, os dons espirituais e a prática da ceia. Ele quer uma igreja que não seja só movimentada, mas madura, coerente e centrada no Evangelho. 7. O que torna essa obra única dentro da Bíblia, 1 Coríntios, é único porque abre a porta do bastidor das primeiras igrejas, mostra como o cristianismo lidou com carisma sem maturidade, com liberdade sem responsabilidade, com doutrina sem amor e com identidade cristã em choque com a cultura dominante. É, ao mesmo tempo, uma radiografia de conflitos e um mapa de reconstrução, e por isso continua tão vivo. Ao longo desta jornada, você vai entender por que uma igreja que cria, canta e fala de Deus ainda pode estar profundamente desorganizada por dentro. E como Paulo, sem perder firmeza, desmonta cada ilusão e reconstrói a comunidade peça por peça. Nós vamos atravessar os pontos mais decisivos do livro, em sequência, para ver como tudo se conecta.
E aqui estão alguns dos temas âncora que você vai ver se desdobrando ao longo do caminho. As divisões internas e como elas revelam um cristianismo ainda preso a status e tribos. A sabedoria da cidade contra a lógica da cruz. E o choque entre orgulho intelectual e fé. Escândalos morais e processos dentro da igreja. E o que isso dizia sobre identidade e testemunho. Casamento, sexualidade e liberdade cristã, tratados com precisão e realismo. Idolatria e participação em ambientes pagãos, numa cidade onde isso era cotidiano. Ceia do Senhor e culto desordenado, com uma correção que vai direto ao coração da comunidade. E ao final, a ressurreição, como o eixo que sustenta tudo o que Paulo diz, e porque sem ela o resto desmorona. Fique comigo até o fim porque, nos blocos finais, a carta chega ao seu ponto mais alto, quando Paulo mostra que a ressurreição não é um detalhe da fé, é o alicerce que redefine a vida inteira, e é ali que muita coisa, que parecia apenas conselho prático, revela seu verdadeiro centro. Mapa do vídeo, de 7 blocos, bloco 1 de 7. A igreja dividida e o choque entre a cruz e a sabedoria de Corinto, bloco 2 de 7. Liderança, maturidade e a construção de uma comunidade que cresce de verdade. Bloco 3 de 7. Crises morais, disciplina e conflitos legais dentro da igreja. Bloco 4 de 7. Casamento, sexualidade e a vida cristã no cotidiano real. Bloco 5 de 7. Liberdade, idolatria e consciência. Onde termina o direito e começa o amor. Bloco 6 de 7. Culto, ceia e dons espirituais. Ordem, discernimento e edificação. Bloco 7 de 7. Ressurreição e esperança. O capítulo que sustenta toda a carta, bloco 1 de 7. A cruz no centro e a igreja em pedaços. O livro começa com Paulo se apresentando com a consciência de autoridade e missão. E logo ele ancora tudo em 2 pilares: a identidade de quem escreve e a identidade de quem recebe. Ele fala a uma igreja real, com pessoas reais, mas lembra que eles foram chamados para pertencer a Cristo e que fazem parte de algo maior do que a cidade onde vivem. Ele já estabelece um tom que vai atravessar a carta inteira. O problema não é apenas comportamento, é pertencimento, é centro, é a pergunta silenciosa. Quem governa essa comunidade por dentro? Muito cedo, Paulo introduz um contraste que parece simples, mas é explosivo. Ele agradece pelas evidências de vida espiritual na igreja. Dons, linguagem, entusiasmo, movimento, e ao mesmo tempo, revela que por trás dessa aparência há um problema que ameaça a estrutura inteira. Divisão. Ele descreve grupos que se organizam em torno de nomes, preferências e lideranças, como se a fé estivesse sendo vivida em partidos. E isso para Paulo não é só imaturidade social, é uma distorção da própria ideia de igreja. Quando uma comunidade se fragmenta por bandeiras, ela começa a tratar Cristo como se fosse mais um símbolo de identidade, e não o Senhor que une. É aqui que a carta mostra um detalhe decisivo do mundo de Corinto. Numa cidade em que reputação e prestígio são moeda social, era natural que as pessoas quisessem ter o melhor mestre, o grupo mais forte, a fala mais impressionante. Paulo enfrenta isso com uma pergunta implícita que atravessa o início do livro. Vocês foram chamados para exibir superioridade ou para serem transformados pela cruz? Ele não discute apenas nomes. Ele discute o mecanismo psicológico e cultural por trás dos nomes. A divisão, nesse começo, é apresentada como sintoma de algo mais profundo. A igreja ainda estava usando as regras de Corinto, status, competição, brilho, para organizar a vida cristã. Então, Paulo faz uma escolha narrativa e teológica que define o bloco inicial. Ele coloca a cruz como o filtro que julga toda a sabedoria humana. Ele não entra primeiro em casos morais nem em liturgia. Ele começa no fundamento. Em Corinto,
Sabedoria era um valor público. Discursos, argumentos, performance intelectual, capacidade de persuadir. Paulo afirma que o Evangelho não foi construído para competir nesse mercado de vaidade. A mensagem da cruz, justamente por não parecer vitoriosa aos olhos do mundo, revela quem realmente está disposto a se render. Ele mostra que existe uma diferença entre ser impressionado por palavras e ser quebrado por uma realidade. Deus escolhe operar de um modo que desmonta o orgulho, porque a fé não pode nascer como admiração por um orador. Ela nasce como encontro com o Cristo crucificado. A partir daí, o texto começa a desenhar uma espécie de mapa interno. Há os que rejeitam a mensagem por acharem fraca ou escandalosa. Há os que a recebem. E há um grupo perigoso, os que a recebem, mas tentam reempacotar o Evangelho para que ele fique respeitável dentro do sistema cultural da cidade. Paulo insiste que o centro não é o carisma do mensageiro, nem a estética do discurso, nem a reputação de quem batiza, nem a marca de uma liderança. O centro é Cristo, e especificamente Cristo crucificado, porque é esse Cristo que derruba a lógica de autopromoção que alimenta as divisões. Quando Paulo passa a falar sobre como ele mesmo atuou entre eles, o texto ganha um tom quase autobiográfico, mas com propósito estratégico. Ele descreve que não construiu a missão em Corinto como um espetáculo de sofisticação retórica. Ele fala de fraqueza, temor, dependência. E isso não é confissão gratuita, é argumento. Ele está dizendo: se vocês transformarem o Evangelho em palco, vocês vão transformar a igreja em plateia. E aí vocês vão escolher líderes como quem escolhe entretenimento. Em contraste, ele aponta para um tipo de vida e ministério em que o poder não vem do brilho humano, mas da ação de Deus. Isso explica por que ele combate o culto à personalidade logo no início. O culto à personalidade rouba o que é devido à cruz. O texto também revela que Paulo não despreza a sabedoria em si. Ele rejeita uma sabedoria que nasce do orgulho e que pretende dominar. Ele constrói a diferença entre a lógica do mundo e a lógica do espírito. Uma mede valor por aparência e status. A outra discerne realidades que não se compram nem se exibem. É como se Paulo dissesse: vocês vivem numa cidade que chama de poder o que impressiona, mas o Evangelho chama de poder o que transforma. Esse ponto é essencial para entender o restante do livro, porque os conflitos seguintes, moral, processos, liberdade, culto, muitas vezes voltam ao mesmo núcleo. A igreja tentando ser igreja, mas ainda operando com as métricas do ambiente ao redor. Nos capítulos iniciais, Paulo começa a usar imagens para colocar ordem na mente do público. Ele fala de fundamentos, de construção, de pertencimento e de maturidade. Isso prepara o terreno para a próxima virada do argumento. Se Cristo é o centro e a cruz é o critério, então líderes e ministérios são instrumentos, não troféus. E aqui está um detalhe que costuma passar despercebido. Paulo não tenta apenas parar a briga. Ele redefine o que as pessoas achavam que era liderança espiritual. Em vez de quem fala melhor, ele aponta para quem serve a obra de Deus. Em vez de meu grupo contra o seu, ele desenha uma comunidade em que diferentes trabalhadores participam de um mesmo projeto. O início de 1 Coríntios também deixa claro que havia um problema de identidade coletiva. Eles estavam agindo como se a igreja fosse um espaço de competição interna, e não um corpo unido por uma mesma realidade. Paulo insiste na unidade não como uma ideia abstrata, mas como consequência lógica do Evangelho. Se a salvação foi dada como graça, ninguém pode usar a fé como degrau de superioridade. Se o ponto de partida é a cruz, então o orgulho não pode ser o motor. E isso mostra porque o tema das divisões aparece antes de qualquer escândalo. Para Paulo, a divisão é um pecado estrutural, porque ela destrói o testemunho e distorce o que a igreja é. Aos poucos, esse bloco inicial vai preparando a transição para uma questão que vai crescer nos capítulos seguintes.
Maturidade. Paulo começa a mostrar que há uma diferença entre ter linguagem religiosa e ter mente transformada, entre saber falar e saber viver, entre entusiasmo e discernimento. Ele descreve um ambiente onde as pessoas podem se chamar de espirituais, mas ainda reagirem como crianças em disputa. E isso se conecta com o mundo de Corinto. Numa cidade que treina as pessoas para vencer debates e conquistar prestígio, a igreja precisava aprender uma nova forma de existir, uma forma em que a vitória não é ganhar discussão, mas permanecer fiel ao Cristo crucificado. Assim, bloco 1 termina com uma sensação clara. Paulo não está apenas resolvendo um conflito de grupos. Ele está travando uma batalha pelo centro da igreja. Se o centro virar líderes, a comunidade vai se quebrar. Se o centro virar status, a fé vira performance. Se o centro virar sabedoria humana, a cruz vira vergonha. Mas se o centro permanecer na cruz e no Cristo que ela revela, então tudo o que vem depois, ética, relacionamentos, culto, dons, esperança, ganha coerência. Esse é o alicerce. Antes de corrigir comportamentos, Paulo corrige o eixo. E é justamente por isso que a narrativa, daqui para a frente, vai aprofundar uma pergunta que ecoa por trás de cada capítulo. Que tipo de igreja Corinto quer ser? Uma igreja moldada pela cidade, com divisões, vaidades e disputas, ou uma igreja moldada pela cruz, com unidade, serviço e maturidade? A carta não deixa esse conflito em teoria. Ela vai descer, bloco a bloco, até as escolhas concretas, o que eles toleram, como eles se tratam, como eles celebram a ceia, como eles entendem liberdade, como eles lidam com dons, e no que eles realmente esperam para o futuro. Aqui nós vimos como Paulo começa 1 Coríntios atacando o problema pela raiz. Uma igreja dividida porque trocou a cruz por métricas de status e sabedoria de Corinto. Ele reposiciona Cristo crucificado como centro e redefine liderança como serviço, não como troféu. Gancho para o próximo bloco. No bloco 2, Paulo vai avançar ainda mais. Ele vai mostrar como a igreja cresce e como a imaturidade espiritual pode se disfarçar de espiritualidade enquanto destrói a unidade por dentro. Bloco 2 de 7. Fundamentos, maturidade e a verdadeira construção da igreja. Depois de recolocar a cruz no centro e desmontar as divisões baseadas em nomes e prestígio, Paulo aprofunda o diagnóstico. O problema da igreja em Corinto não era apenas preferência por líderes, era imaturidade espiritual. Ele afirma que precisou falar com eles como quem fala a crianças, não porque lhes faltasse entusiasmo religioso, mas porque lhes faltava discernimento. Esse detalhe é decisivo. Havia dons, havia linguagem espiritual, havia movimento, mas ainda havia inveja, disputa e comparação. E para Paulo, isso revelava que a comunidade ainda estava avaliando o sucesso pelos padrões da cidade, não pelos critérios do espírito. Nesse ponto, ele começa a usar uma imagem agrícola que parece simples, mas reorganiza toda a visão de liderança. Um planta, outro rega, mas o crescimento vem de Deus. Aqui, ele não apenas corrige a idolatria de líderes, ele desmonta a ideia de que qualquer ministro pode reivindicar o crescimento como conquista pessoal. Em uma cidade em que patronos e benfeitores buscavam reconhecimento público, Paulo apresenta uma comunidade onde trabalhadores são cooperadores, não celebridades. Ele mostra que o foco não está no instrumento, mas na obra que Deus está realizando por meio deles. A metáfora evolui da plantação para a construção. Paulo fala de fundamento e afirma que ninguém pode colocar outro além daquele que já foi posto: Cristo. Esse ponto é estrutural para o restante da carta. Se o fundamento é Cristo, então todo o edifício, ética, culto, relacionamentos, disciplina, dons, precisa ser coerente com esse alicerce. Ele fala também de diferentes materiais usados na construção, alguns resistentes, outros frágeis.
O teste não é o brilho imediato, mas a permanência, e isso ecoa o contraste anterior entre sabedoria humana e sabedoria divina. O que parece impressionante pode não resistir à prova. Ao introduzir a ideia de que a obra de cada um será revelada pelo fogo, Paulo não está descrevendo espetáculo apocalíptico, mas avaliação de qualidade. O que foi construído com base em autopromoção, competição e orgulho não permanecerá. O que foi construído em fidelidade ao fundamento permanecerá. Essa seção cria uma ponte clara com o problema das divisões. Se a igreja é edifício de Deus, não pertence a um grupo específico, nem pode ser tratada como palco de rivalidade. Cada líder presta contas pelo modo como constrói, e cada membro participa de algo maior que sua preferência pessoal. Em seguida, Paulo muda a imagem novamente e chama a igreja de templo de Deus, habitado pelo Espírito. Esse é um detalhe poderoso dentro do mundo coríntio, onde templos eram centros visíveis de culto e identidade cívica. Ao afirmar que a comunidade é o templo, ele desloca o sagrado do espaço físico para o corpo coletivo dos crentes. E então vem o alerta: destruir a unidade é atacar o próprio templo. O que começou como disputa por liderança agora é apresentado como risco espiritual profundo. Dividir a igreja não é apenas desorganizar um grupo, é ferir aquilo que Deus está edificando. Paulo também confronta a ilusão da autossuficiência intelectual. Ele volta ao tema da sabedoria e afirma que quem se considera sábio segundo os padrões da época precisa tornar-se insensato para alcançar a verdadeira sabedoria. Isso não é anti-intelectualismo, é reordenação de autoridade. Em Corinto, a habilidade retórica era símbolo de superioridade social. Namina-se, igreja, superioridade não define valor. A inversão proposta por Paulo ecoa a lógica da cruz. Aquilo que parece fraco pode ser o que realmente sustenta. Aquilo que parece forte pode ser superficial. Depois de desmontar as comparações e rivalidades, Paulo conclui essa seção lembrando que tudo pertence aos que estão em Cristo: líderes, mundo, vida, morte, presente e futuro. Ele não está ampliando o ego, está ampliando perspectiva. Se tudo pertence àqueles que pertencem a Cristo, então competir por um líder específico é reduzir o horizonte. Essa afirmação prepara o terreno para uma mudança de tom. Paulo começa a falar do modo como os apóstolos devem ser vistos, não como chefes de facção, mas como servos e administradores dos mistérios de Deus. No capítulo seguinte, ele desenvolve essa ideia ao descrever os apóstolos como administradores que precisam ser fiéis. Ele rejeita a lógica de julgamento humano superficial, lembrando que avaliações definitivas pertencem a Deus. Esse ponto atinge diretamente a cultura de comparação da cidade. Corinto valorizava exibição pública e julgamento coletivo. Paulo relativiza esse tribunal humano. A igreja não deve viver orientada por aplauso ou crítica pública, mas por fidelidade ao chamado recebido. A carta então ganha um tom mais incisivo quando Paulo expõe a ironia da autopercepção coríntia. Ele descreve quase em contraste dramático como alguns agiam como se já estivessem reinando, como se já tivessem alcançado plenitude. Em oposição, ele descreve a própria experiência apostólica marcada por sofrimento, humilhação e serviço. Esse contraste desmonta a fantasia de triunfo imediato. Enquanto alguns buscavam status espiritual, os apóstolos viviam como trabalhadores expostos, muitas vezes desprezados. A ironia não é sarcasmo vazio. É instrumento pedagógico para revelar a incoerência entre a mentalidade da igreja e o caminho da cruz. Paulo então lembra que não escreve para envergonhar, mas para advertir como pai espiritual. Ele reforça que foi por meio dele que a comunidade ouviu o Evangelho. Esse vínculo explica a firmeza de suas palavras. Ele não está interferindo como visitante, está corrigindo como fundador. E ao falar de imitação, ele não propõe copiar personalidade, mas copiar fidelidade. A maturidade espiritual, segundo essa seção,
não é medida por intensidade emocional ou por eloquência, mas por coerência prática com o evangelho recebido. Antes de encerrar esse bloco, Paulo menciona que enviou Timóteo para lembrá-los de seus caminhos em Cristo. Esse detalhe revela que a carta não é documento isolado. Ela faz parte de um relacionamento contínuo. A igreja precisava ser lembrada do padrão ensinado desde o início. Isso reforça que os problemas não surgiram por falta de informação, mas por assimilação incompleta. Eles conheciam o conteúdo, mas ainda estavam aprendendo a viver segundo ele. Assim, o segundo bloco termina ampliando o diagnóstico inicial. Não se tratava apenas de brigas por nomes, mas de uma visão distorcida de crescimento, liderança e maturidade. Paulo redefiniu construção, redefiniu sabedoria, redefiniu avaliação e redefiniu sucesso espiritual. Ele mostrou que a igreja não é campo de competição, nem palco de exibição, mas edifício de Deus, plantação de Deus, templo habitado pelo Espírito. E ao fazer isso, ele preparou o terreno para enfrentar um problema ainda mais concreto e delicado que estava prestes a ser tratado. Aqui vimos Paulo avançar da correção das divisões para a redefinição de maturidade e liderança. Ele apresentou a igreja como plantação, edifício e templo de Deus. Desmontou a lógica de competição e reposicionou fidelidade como critério central. No próximo momento, a carta deixa o campo das comparações e entra em território mais sensível. Um caso moral grave, conflitos públicos e decisões que colocam à prova o que significa, na prática, ser uma comunidade moldada pela cruz. Até aqui, a narrativa revelou como as divisões e a imaturidade estavam corroendo a base da comunidade, mesmo em meio a dons e entusiasmo. O fundamento foi reposicionado, a construção foi reavaliada e a verdadeira natureza da liderança foi redefinida. Mas os acontecimentos que surgem agora são ainda mais decisivos. Eles não tratam apenas de ideias ou disputas internas. Tratam de escolhas concretas que colocam em risco o próprio testemunho da igreja diante da cidade. Se você está acompanhando essa jornada até aqui, escreva nos comentários o que mais chamou sua atenção até este ponto. E se este estudo bíblico é importante para você, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso ajuda esta mensagem a alcançar ainda mais pessoas. Agora, a história continua. Bloco 3 de 7. Escândalo, tribunais e a redefinição da santidade comunitária. Depois de tratar das divisões e da imaturidade, Paulo abandona o terreno das comparações e entra em um caso concreto que chocava até mesmo os padrões da cidade. Ele menciona uma situação de imoralidade que ultrapassava o limite comum, envolvendo uma relação que a própria cultura pagã considerava inaceitável. O problema não era apenas o ato em si, mas a reação da comunidade. Em vez de lamento e correção, havia tolerância e até certo orgulho. Isso revela um detalhe essencial. A igreja estava confundindo liberdade com permissividade e espiritualidade com indiferença moral. Paulo descreve a necessidade de disciplina não como punição vingativa, mas como preservação da comunidade. Ele usa a imagem do fermento que leveda toda a massa, mostrando que comportamentos não confrontados influenciam o corpo inteiro. Em uma cidade onde a moralidade era flexível e a honra pública moldava reputações, a igreja precisava compreender que sua identidade não vinha da adaptação à cultura, mas da transformação operada pela cruz. A ausência de disciplina era, na prática, uma negação do fundamento estabelecido nos blocos anteriores. O apóstolo então afirma que a comunidade deveria agir coletivamente, reunida, exercendo responsabilidade. Isso revela que disciplina não era ato isolado de líder, mas decisão da assembleia. Ele também distingue entre julgar os de dentro e os de fora, deixando claro que a igreja não foi chamada para policiar o mundo, mas para preservar coerência interna. Esse contraste é decisivo. Enquanto o mundo julga por reputação pública, a igreja deve agir por fidelidade ao chamado recebido. A carta avança para outro problema igualmente grave:
membros da igreja levando disputas pessoais aos tribunais públicos. Em Corinto, litígios eram frequentes e muitas vezes usados para exibir poder ou humilhar o adversário. Ao ver irmãos processando irmãos diante de juízes seculares, Paulo identifica mais do que conflito jurídico. Ele vê uma comunidade que ainda resolve diferenças segundo a lógica da cidade. Ele questiona por que não conseguem resolver questões internamente, lembrando que aqueles que pertencem a Cristo são chamados a discernir e julgar com maturidade. Nesse ponto, ele introduz uma visão ampliada da identidade cristã, mencionando que os santos participarão do julgamento do mundo e até de realidades espirituais superiores. O argumento não é especulativo, é pedagógico. Se a comunidade tem vocação elevada, como pode falhar em resolver disputas ordinárias? O problema não era apenas o processo em si, mas a mentalidade por trás dele. Insistir em vencer, mesmo que isso exponha a igreja à vergonha pública. Paulo propõe algo radical para o padrão cultural. Melhor sofrer injustiça do que destruir a unidade por causa de orgulho. A sequência do texto apresenta uma lista de comportamentos incompatíveis com o reino de Deus. Não é catálogo abstrato, é espelho da realidade urbana. Idolatria, imoralidade, fraude, violência, exploração, práticas comuns no ambiente comercial e religioso da cidade, são mencionadas como incompatíveis com a nova identidade recebida. Mas Paulo não termina na acusação. Ele lembra que muitos ali haviam sido transformados, lavados, santificados, justificados. 3 verbos que resumem mudança de status e de direção. A santidade aqui não é ideal distante, é consequência da nova pertença. Ao entrar no capítulo seguinte, o foco retorna à sexualidade, mas agora dentro de um argumento mais profundo sobre corpo e liberdade. Alguns slogans circulavam na comunidade, afirmando que tudo era permitido ou que o corpo era irrelevante para a vida espiritual. Paulo confronta essa lógica mostrando que o corpo não é descartável nem separado da fé. Ele afirma que o corpo pertence ao Senhor e que a união com Cristo redefine o modo de viver. Em uma cidade marcada por prostituição cultural e permissividade, essa afirmação tinha peso público. Ele utiliza novamente uma imagem forte: o corpo como templo do Espírito. Essa declaração dialoga com o que foi dito anteriormente sobre a igreja como templo coletivo, mas agora aplicada ao indivíduo. A espiritualidade não era apenas reunião pública, envolvia escolhas pessoais. O argumento se conecta com o fundamento anterior. Se Cristo é o centro e o Espírito habita no crente, então liberdade não significa autonomia absoluta, mas responsabilidade diante de Deus. Paulo também reforça que a redenção tem custo e pertencimento. Ele afirma que foram comprados por preço, introduzindo linguagem de mercado familiar ao mundo comercial de Corinto. Essa metáfora fala diretamente a uma cidade acostumada a transações e propriedade. A vida cristã, portanto, não é posse privada, é existência redimida que deve refletir quem a comprou. Isso corrige a ideia de que fé é apenas convicção interna. Ela redefine corpo, comportamento e decisões concretas. Ao longo desse bloco, percebe-se um padrão literário. Paulo apresenta um problema específico, amplia para princípio teológico e retorna à aplicação prática. Ele faz isso com disciplina, com processos judiciais e com sexualidade. Cada tema reforça o anterior. Divisão nasce de orgulho. Orgulho leva à permissividade. Permissividade enfraquece testemunho. Testemunho comprometido distorce identidade. A carta não trata casos isolados. Constrói uma linha contínua de coerência ou incoerência. Esse bloco também mostra que a igreja em Corinto enfrentava o desafio de viver como comunidade distinta dentro de uma cultura intensa e visível. As decisões tomadas não eram privadas, tinham impacto público. Ao confrontar escândalo moral e litígios, Paulo não busca apenas preservar reputação,
mas proteger a essência da igreja como povo separado. Santidade. Aqui não é isolamento social, mas diferença ética fundamentada na cruz. O terceiro bloco encerra com uma tensão clara. A comunidade precisava escolher entre repetir padrões da cidade ou refletir o caráter daquele que os chamou. Disciplina, reconciliação e pureza não eram detalhes opcionais. Eram expressões visíveis de que a cruz realmente redefinira o centro. Se nos primeiros capítulos o problema era divisão por status, agora o desafio é coerência moral e relacional. E a carta ainda não terminou de descer aos detalhes práticos da vida cotidiana. Neste bloco, vimos Paulo confrontar um escândalo moral, processos judiciais entre irmãos e distorções sobre liberdade e corpo. Ele conectou disciplina, identidade e santidade ao fundamento estabelecido na cruz. No próximo momento, a carta entra em uma série de perguntas enviadas pela própria igreja. Temas delicados como casamento, celibato e vida conjugal, mostrando como a fé precisa orientar decisões íntimas dentro de um mundo culturalmente complexo. Bloco 4 de 7. Casamento, celibato e vocação no mundo real. Depois de enfrentar escândalos públicos e distorções morais, Paulo muda o foco para questões que a própria igreja havia levantado. Ele começa respondendo a perguntas enviadas a ele, o que marca uma transição clara na carta. Agora não são apenas notícias recebidas, mas dúvidas formais que exigem orientação. O primeiro grande tema é casamento e celibato. Em uma cidade marcada por permissividade de um lado e por movimentos ascéticos de outro, a comunidade precisava compreender como viver sua vocação sem cair em extremos. Paulo não apresenta regra universal simplificada. Ele trabalha com discernimento pastoral e realismo. Ele reconhece o valor do casamento e também o valor do celibato, mostrando que ambos podem ser vividos com fidelidade. Esse equilíbrio é significativo dentro do ambiente coríntio, onde alguns defendiam abstinência total como sinal de espiritualidade superior, enquanto outros normalizavam práticas desordenadas. Paulo corrige as duas distorções. Casamento não é concessão inferior, e celibato não é imposição obrigatória. Cada condição deve ser vivida com responsabilidade e consciência do chamado recebido. O texto detalha deveres conjugais, mutualidade e compromisso, algo que contrastava com padrões patriarcais comuns na cultura greco-romana. Paulo fala de reciprocidade entre marido e esposa, indicando que o corpo não é instrumento de dominação, mas parte de uma aliança mútua. Essa ênfase reforça o argumento do bloco anterior sobre pertencimento e santidade. A sexualidade não é território autônomo. Ela é parte da vida redimida. Ao tratar de separação e divórcio, Paulo distingue entre orientações recebidas do Senhor e instruções dadas por ele sob autoridade apostólica. Esse detalhe literário mostra transparência na fonte de sua orientação. Ele preserva o ideal de permanência conjugal, mas reconhece situações complexas, especialmente quando um dos cônjuges não compartilha da fé. A presença de casamentos mistos era realidade comum em cidades portuárias como Corinto, onde conversões individuais alteravam dinâmicas familiares. A orientação de permanecer na condição em que cada um foi chamado surge como princípio recorrente neste capítulo. Paulo aplica isso não apenas ao estado civil, mas também à condição social, incluindo circuncisão e escravidão. Ele não está legitimando estruturas injustas, está ensinando que identidade primária não é definida por posição externa, mas pelo pertencimento a Cristo. Esse princípio reforça o tema central da carta. O centro redefine todas as circunstâncias. O capítulo também introduz a noção de tempo abreviado e foco indiviso. Paulo argumenta que o celibato pode oferecer liberdade para dedicação exclusiva ao Senhor, enquanto o casamento envolve responsabilidades legítimas. Ele não cria hierarquia absoluta, mas aponta para vantagens práticas. O contexto histórico ajuda a entender esse argumento.
A igreja vivia sob expectativa escatológica intensa, aguardando a consumação futura. Isso influenciava a forma como decisões eram avaliadas. Ao longo dessa sessão, percebe-se a preocupação com distrações e ansiedades. Paulo descreve como as responsabilidades familiares exigem atenção e cuidado, enquanto a vida solteira pode permitir maior mobilidade missionária. Isso se conecta com o próprio estilo de vida apostólico, marcado por viagens e riscos. A carta, portanto, não oferece ideal romântico abstrato, mas orientação realista para uma comunidade urbana complexa. No final do capítulo, ele retoma o princípio da liberdade responsável, lembrando que decisões devem ser tomadas com discernimento e paz de consciência. Ele reconhece que suas palavras não são mandamentos universais rígidos, mas conselhos fundamentados na situação específica. Essa nuance mostra a maturidade pastoral. A carta é firme, mas não mecânica. O objetivo não é uniformidade externa, mas coerência interna com o chamado. Ao avançar para o capítulo seguinte, o foco se desloca para outro tema sensível: alimentos sacrificados a ídolos. Em Corinto, a participação em banquetes ligados a templos era parte comum da vida social e comercial. Comer ou não comer não era apenas questão culinária, envolvia identidade religiosa e convivência econômica. Paulo começa reconhecendo que ídolos não possuem realidade última, mas alerta para o perigo de conhecimento sem amor. Ele estabelece um princípio fundamental que atravessará o próximo bloco. Liberdade cristã precisa ser governada pelo cuidado com o irmão mais fraco. Mesmo que alguém tenha a convicção correta, o exercício dessa convicção pode ferir a consciência de outro. Esse argumento conecta com tudo que foi construído até aqui. Maturidade não é exibir conhecimento, mas edificar o outro. A lógica da cruz reaparece como critério para o uso da liberdade. Assim, o quarto bloco revela que as perguntas íntimas e cotidianas não estão desconectadas da teologia inicial. Casamento, celibato, condição social e alimentação são arenas onde o fundamento é testado. Paulo demonstra que não existe área neutra da vida cristã. O mesmo Cristo que redefine liderança e disciplina, redefine também decisões privadas e sociais. Ao encerrar esta parte, fica claro que a carta está avançando progressivamente do centro teológico para as escolhas práticas. Se nos blocos anteriores o foco era unidade e santidade, agora vemos vocação e liberdade sendo alinhadas ao mesmo fundamento. A igreja precisava aprender que maturidade se expressa tanto na vida pública quanto nas decisões pessoais. Neste bloco, vimos Paulo responder às perguntas sobre casamento, celibato e condição social, estabelecendo princípios de vocação e permanência. Em seguida, ele introduziu o tema dos alimentos sacrificados a ídolos, conectando liberdade e responsabilidade. No próximo bloco, a discussão sobre liberdade se aprofunda. Paulo vai mostrar até onde a liberdade pode ir, quando ela deve ser limitada, e como o amor se torna o verdadeiro critério para decisões em um ambiente cultural dominado por idolatria. Neste ponto da narrativa, tudo o que aconteceu até aqui começou a preparar o cenário para os acontecimentos mais decisivos dessa jornada. A unidade foi confrontada, a santidade foi redefinida, e agora a liberdade está sendo examinada à luz do amor. Os próximos eventos não apenas continuam essa construção, eles revelam o princípio que sustenta cada escolha dentro da comunidade. Se você está acompanhando até este momento, escreva Amém nos comentários. E, se este estudo está ajudando você a entender melhor as Escrituras, inscreva-se no canal e deixe seu like. Agora, prepare-se, porque o que acontece a seguir redefine o limite entre direito pessoal e responsabilidade diante de Deus. Bloco 5 de 7. Liberdade, idolatria e o limite do direito pessoal. A discussão iniciada no final do bloco anterior agora ganha profundidade.
O tema dos alimentos sacrificados a ídolos não era detalhe secundário em Corinto. Ele atravessava a vida econômica, social e religiosa da cidade. Banquetes em templos, celebrações públicas e acordos comerciais frequentemente aconteciam nesses ambientes. Recusar-se a participar poderia significar isolamento social ou prejuízo profissional. Participar, por outro lado, levantava a pergunta: até que ponto um cristão poderia frequentar tais espaços sem comprometer sua identidade? Paulo começa reconhecendo que o conhecimento correto, saber que o ídolo não possui realidade última, é verdadeiro. Mas imediatamente ele introduz um princípio superior. Conhecimento sem amor se torna destrutivo. Ele afirma que o conhecimento pode produzir arrogância, enquanto o amor edifica. Essa frase reorganiza toda a discussão. A questão não é apenas posso ou não posso, mas o que isso produz no outro. Em Corinto, onde status intelectual era valorizado, era fácil transformar convicção correta em símbolo de superioridade. Paulo desloca o eixo. Maturidade não é afirmar direitos, mas considerar o impacto. A liberdade cristã não é autonomia absoluta. Ela é responsabilidade moldada pela cruz. O apóstolo então apresenta o exemplo do irmão de consciência frágil. Se alguém que ainda associa o alimento ao antigo culto vê outro cristão participando de um banquete idolátrico, pode ser levado a agir contra sua própria consciência. Nesse caso, o problema deixa de ser o alimento em si e passa a ser a destruição da fé do outro. Paulo conecta isso diretamente à obra de Cristo. Ferir o irmão é agir contra aquele por quem Cristo morreu. Assim, o direito individual é relativizado diante do valor da comunidade. Para reforçar o argumento, Paulo usa a si mesmo como exemplo no capítulo seguinte. Ele fala de seus próprios direitos apostólicos: direito de sustento, de apoio financeiro, de reconhecimento. Ele demonstra que, embora esses direitos existam, ele escolheu abrir mão deles para não criar obstáculo ao Evangelho. Esse trecho amplia o princípio anterior. Liberdade não é apenas sobre comida, é sobre disposição de renunciar privilégios pelo bem maior da missão. Ao narrar sua prática missionária, Paulo descreve como se tornou tudo para todos para alcançar alguns. Essa expressão revela flexibilidade cultural sem comprometimento do Evangelho. Ele não altera o conteúdo da mensagem, mas adapta a abordagem. Em uma cidade multicultural como Corinto, essa postura era essencial. O foco permanece no avanço do Evangelho, não na afirmação de identidade pessoal. A metáfora atlética que surge em seguida dialoga diretamente com a cultura grega, onde competições e jogos eram eventos centrais. Paulo compara a vida cristã a uma corrida disciplinada. Ele fala de autocontrole e objetivo claro. O ponto não é desempenho público, mas perseverança intencional. Essa imagem reforça que liberdade precisa ser governada por propósito. Quem corre sem disciplina pode perder o prêmio. Quem vive sem discernimento pode comprometer o testemunho. No capítulo 10, Paulo retoma a história de Israel no deserto como advertência. Ele menciona eventos como o Êxodo, a nuvem, o mar e o maná, mostrando que experiências espirituais não garantem fidelidade contínua. Muitos participaram dos mesmos sinais, mas nem todos permaneceram fiéis. Essa referência histórica amplia o argumento. Privilégios espirituais não substituem obediência. A igreja de Corinto, rica em dons, precisava ouvir que participação externa não assegura maturidade interna. Ele também relembra episódios de idolatria e imoralidade no passado de Israel, conectando-os ao perigo presente em Corinto. A advertência é clara. Confiar excessivamente na própria estabilidade pode levar à queda. Ao afirmar que ninguém é tentado além do que pode suportar e que há sempre caminho de escape, Paulo equilibra advertência e esperança. Ele não paralisa a comunidade pelo medo, mas chama a vigilância consciente.
A discussão então volta diretamente ao tema da idolatria. Paulo afirma que participar de um banquete no templo não é ato neutro, pois envolve comunhão simbólica. Ele compara com a ceia do Senhor, onde participar significa compartilhar da realidade representada. O argumento é profundo. Não se pode participar simultaneamente da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aqui a liberdade encontra seu limite definitivo. A lealdade exclusiva a Cristo. Ao tratar de carne vendida no mercado, Paulo introduz nuance adicional. Ele permite o consumo sem investigação excessiva, desde que não haja escândalo ou associação explícita com culto idolátrico. Isso mostra que a orientação não é legalismo rígido, mas discernimento contextual. A mesma ação pode ser aceitável em um contexto e problemática em outro, dependendo do impacto sobre a consciência alheia e do testemunho público. A seção conclui com um princípio abrangente. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Comer, beber ou qualquer outra atividade cotidiana deve refletir essa prioridade. O foco deixa de ser permissão técnica e passa a ser propósito maior. Paulo convida a comunidade a viver de modo que ninguém seja levado ao tropeço, nem judeus, nem gregos, nem a Igreja de Deus. A abrangência desse chamado mostra que cada decisão possui dimensão pública. Assim, o quinto bloco fecha o ciclo iniciado no debate sobre liberdade. Paulo demonstrou que conhecimento precisa ser governado pelo amor, que direitos podem ser renunciados pelo Evangelho, que história serve de advertência e que lealdade exclusiva a Cristo define limites inegociáveis. Em uma cidade saturada por idolatria e competição social, a igreja precisava aprender que maturidade não é afirmar poder, mas exercer discernimento. Neste bloco, vimos Paulo expandir o tema da liberdade cristã, mostrando que conhecimento deve ser subordinado ao amor, que direitos podem ser renunciados pela missão e que a lealdade a Cristo estabelece limites claros diante da idolatria. No próximo bloco, a carta volta-se para a vida de culto da comunidade, abordando ordem, participação, ceia do Senhor e dons espirituais, revelando como a adoração pública também precisa refletir o fundamento estabelecido desde o início. Bloco 6 de 7. Culto, ceia e dons. Ordem no meio da intensidade espiritual. Depois de redefinir liberdade e lealdade, a carta entra no espaço mais visível da vida comunitária, o culto. Se nos blocos anteriores Paulo tratou de divisões, moralidade e escolhas sociais, agora ele aborda o momento em que a igreja se reúne publicamente. E o que está em jogo não é apenas forma externa, mas coerência interna. O culto em Corinto era intenso, participativo e marcado por manifestações espirituais, mas também refletia desigualdades sociais e desordem prática. A pergunta que atravessa esse bloco é simples e profunda. Como adorar de maneira que edifique a todos? O capítulo 11 começa tratando de práticas relacionadas à reunião e à diferença entre homens e mulheres no contexto cultural da época. Paulo aborda sinais visíveis ligados à honra e à ordem dentro da Assembleia, independentemente das discussões posteriores sobre aplicação histórica. O ponto central no texto é preservação de dignidade, reconhecimento de autoridade e manutenção da honra pública dentro de uma cultura altamente sensível a símbolos externos. Em Corinto, onde reputação e imagem eram fundamentais, o comportamento na reunião cristã precisava refletir coerência e respeito. Em seguida, o foco se desloca para um problema mais grave: a ceia do Senhor. A prática que deveria expressar unidade estava sendo distorcida por divisões sociais. Alguns chegavam antes e comiam abundantemente, enquanto outros, possivelmente trabalhadores ou pessoas de menor status, chegavam depois e encontravam pouco ou nada. O momento que simbolizava comunhão estava reproduzindo desigualdade. Paulo relembra a tradição recebida sobre a ceia,
enfatizando que ela aponta para a entrega de Cristo e para a nova aliança. Ele declara que participar de maneira indigna não significa falta de perfeição pessoal, mas ausência de discernimento sobre o corpo, tanto o corpo de Cristo quanto o corpo comunitário. A ceia não é refeição comum, é memória ativa e anúncio da morte do Senhor até que ele venha. O problema em Corinto era tratar o momento sagrado como refeição social comum, ignorando o significado coletivo. Assim, Paulo conecta culto e ética. Não se pode celebrar unidade enquanto se pratica exclusão. Após corrigir a ceia, o apóstolo entra em um dos trechos mais extensos da carta: os dons espirituais. Corinto valorizava manifestações extraordinárias e experiências intensas. A comunidade estava rica em expressões carismáticas, mas carente de ordem e discernimento. Paulo começa lembrando que diversidade de dons procede do mesmo Espírito, diversidade de ministérios procede do mesmo Senhor, e diversidade de operações procede do mesmo Deus. Essa tríplice afirmação já corrige qualquer tendência de hierarquizar manifestações. Ele apresenta a metáfora do corpo, mostrando que membros diferentes possuem funções distintas, mas todos são necessários. O olho não pode desprezar a mão, nem a cabeça pode rejeitar os pés. Essa imagem responde diretamente às divisões iniciais da carta. Assim como líderes não devem ser idolatrados, dons não devem ser comparados competitivamente. A unidade do corpo depende da diversidade ordenada, não da uniformidade. O texto enfatiza que os dons não são medalhas individuais, mas recursos para a edificação coletiva. Alguns dons eram mais visíveis, como línguas e profecias, enquanto outros eram menos perceptíveis, mas igualmente essenciais. Paulo valoriza todos, mas destaca que os mais úteis são aqueles que edificam a comunidade. O critério deixa de ser intensidade e passa a ser benefício comum. No centro dessa discussão, surge o capítulo que funciona como eixo: o amor. Paulo apresenta o amor não como emoção abstrata, mas como característica prática que governa todas as manifestações espirituais. Ele afirma que falar línguas, ter conhecimento ou exercer fé extraordinária sem amor resulta em vazio. O amor é descrito com ações concretas: paciência, bondade, ausência de inveja e arrogância. Esse trecho não está deslocado da carta. Ele é resposta direta à competição e à exibição espiritual de Corinto. Ao afirmar que dons são temporários enquanto o amor permanece, Paulo introduz perspectiva escatológica. Conhecimento é parcial, profecia é parcial, mas haverá plenitude futura. Essa visão relativiza a obsessão por manifestações imediatas. O presente é marcado por incompletude. A maturidade consiste em reconhecer limites. A igreja que busca espetáculo espiritual precisa lembrar que o amor é o critério permanente. No capítulo 14, Paulo retorna à organização prática do culto. Ele não proíbe manifestações, mas estabelece ordem. Línguas devem ser acompanhadas de interpretação. Profecia deve ser discernida. Múltiplas falas simultâneas criam confusão. O princípio é claro: Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Em uma cidade vibrante e ruidosa como Corinto, a reunião cristã deveria refletir clareza e edificação, não caos. Ele também afirma que tudo deve ser feito para a edificação. Esse critério aparece repetidamente, conectando com o princípio anterior da liberdade governada pelo amor. A adoração pública não é palco de expressão individual, mas espaço de construção coletiva. Ordem não sufoca o espírito, ela protege a comunidade. A intensidade espiritual precisa estar alinhada ao propósito de fortalecer o corpo. Assim, o sexto bloco mostra que culto, dons e ceia não são temas isolados, mas continuação lógica do fundamento estabelecido no início da carta. Se Cristo é o centro e a cruz define o padrão,
Então a reunião pública deve refletir unidade, amor e edificação. O entusiasmo espiritual de Corinto precisava ser reorganizado sob disciplina e discernimento. A carta está agora preparada para alcançar seu clímax final. Neste bloco, vimos Paulo corrigir práticas no culto, restaurar o significado da ceia e organizar o uso dos dons espirituais sob o princípio do amor e da edificação. A ordem na adoração se torna a expressão visível da maturidade comunitária. No bloco final, Paulo aborda o tema que sustenta toda a carta: a ressurreição. Ele demonstrará que sem ela o evangelho perde sentido, a fé se torna vazia e toda a construção anterior perde fundamento. Bloco 7 de 7. Ressurreição. O fundamento invisível que sustenta tudo. Depois de tratar unidade, disciplina, liberdade e culto, Paulo conduz a carta ao seu ponto mais decisivo, a ressurreição. Ele começa lembrando o evangelho que havia sido anunciado desde o início. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa recordação não é repetição casual, é ancoragem. Ao longo da carta inteira, Paulo corrigiu comportamentos e reorganizou práticas. Mas agora ele retorna ao núcleo que sustenta tudo. Sem a ressurreição, a cruz seria apenas tragédia. Com a ressurreição, ela se torna vitória. Ele então menciona testemunhas específicas da ressurreição. Aparições a Cefas, aos 12, a grupos maiores e, por último, a ele próprio. Esse detalhe demonstra que a fé cristã não nasceu de experiência isolada, mas de testemunho coletivo, em uma cultura onde relatos e tradições eram transmitidos oralmente com cuidado. Essa enumeração reforça a historicidade proclamada. A igreja de Corinto precisava lembrar que sua fé não se apoiava em metáforas espirituais abstratas, mas em um acontecimento afirmado como real. Paulo identifica um problema concreto. Alguns estavam dizendo que não há ressurreição dos mortos. Essa negação não necessariamente rejeitava a ressurreição de Cristo, mas colocava em dúvida a futura ressurreição dos crentes. Influências filosóficas gregas tendiam a valorizar o espiritual e desprezar o corpo. A ideia de ressurreição corporal parecia incoerente para muitos. Paulo responde com lógica encadeada: se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a pregação é inútil. Se a pregação é inútil, a fé é vazia. Ele vai além. Se Cristo não ressuscitou, os apóstolos são falsas testemunhas, e os que morreram crendo estão perdidos. Esse argumento revela o peso estrutural da ressurreição. Não é doutrina periférica, é eixo central. Tudo o que foi construído na carta, ética, unidade, culto, esperança, depende desse evento. A ressurreição não é apêndice do Evangelho, é seu selo definitivo. Paulo então declara com firmeza: Cristo ressuscitou, tornando-se as primícias dos que dormem. A imagem das primícias vem da agricultura judaica, onde a primeira parte da colheita garantia a totalidade futura. Assim, a ressurreição de Cristo é garantia da ressurreição dos que lhe pertencem. Esse argumento conecta com a metáfora agrícola usada anteriormente na carta. O crescimento iniciado por Deus culminará em vitória final sobre a morte. O apóstolo traça então um panorama escatológico. Cristo reina até que todos os inimigos sejam postos debaixo de seus pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Esse trecho amplia o horizonte da carta. O conflito em Corinto parecia limitado a disputas internas e práticas desordenadas, mas Paulo revela que a história caminha para a consumação cósmica. A ressurreição não apenas resolve dilema individual, ela inaugura domínio final de Cristo. Ele utiliza também exemplos práticos para reforçar a lógica. Por que enfrentar perseguição, risco e sofrimento se não há ressurreição? Por que praticar disciplina e autocontrole se o destino final é o nada? A ética cristã faz sentido porque há futuro real. A frase "comamos e bebamos, porque amanhã morreremos"
representa a alternativa de quem não crê na ressurreição. Paulo mostra que a esperança futura molda comportamento presente. Em seguida, ele responde à pergunta inevitável: como ressuscitam os mortos? Com que corpo? A resposta envolve analogia com semente que morre para dar lugar à nova forma. O corpo semeado em corrupção é ressuscitado em incorruptibilidade. O que é fraco é levantado com poder. Ele distingue entre corpo natural e corpo espiritual, não como oposição entre físico e imaterial, mas como transformação de condição. A linguagem enfatiza continuidade e transformação simultâneas. Paulo conecta essa transformação ao contraste entre Adão e Cristo. Assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. O primeiro homem é da terra, o segundo homem é do céu. Essa tipologia amplia o argumento. A ressurreição não é evento isolado, mas parte da nova humanidade inaugurada por Cristo. Identidade coletiva, tão debatida no início da carta, encontra aqui sua dimensão final. Ao chegar ao clímax, ele descreve o mistério. Nem todos dormirão, mas todos serão transformados. A trombeta final marca a transição de mortalidade para a imortalidade. A morte é tragada pela vitória. A citação profética reforça a continuidade com as Escrituras. A pergunta retórica, onde está, ó morte, a tua vitória? Ecoa como declaração triunfal. A carta, que começou enfrentando divisões internas, termina proclamando vitória definitiva sobre o maior inimigo. Mas Paulo não encerra em exaltação abstrata. Ele conclui o capítulo com aplicação prática. Sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho não é vão. A esperança futura fundamenta a perseverança presente. Tudo o que foi discutido anteriormente, unidade, disciplina, liberdade, culto, ganha sentido porque há ressurreição. Sem ela, esforço seria inútil. Com ela, cada ato possui valor eterno. O livro termina com instruções práticas sobre coleta para os santos, planos de viagem e saudações finais. Esses detalhes mostram que a esperança escatológica não remove responsabilidade cotidiana. A igreja que aguarda a ressurreição continua contribuindo, organizando recursos e fortalecendo vínculos. A carta encerra com exortação ao amor e firmeza na fé, conectando novamente ao princípio central que governou os capítulos anteriores. Neste bloco, vimos Paulo afirmar a ressurreição como fundamento indispensável da fé cristã. Ele demonstrou que sem ela o evangelho perde sentido, a ética perde base e a esperança desaparece. Com ela, a morte é vencida e o trabalho presente ganha significado eterno. No fechamento, vamos reunir todos os blocos e compreender como cada tema, unidade, santidade, liberdade, culto e esperança, converge para um único centro que sustenta toda a carta. A jornada que percorremos começou em uma cidade inquieta, marcada por prestígio, disputas e influência cultural intensa. Vimos uma igreja viva, cheia de dons, mas fragmentada por preferências humanas. Vimos líderes sendo transformados em bandeiras, liberdade sendo confundida com permissividade, culto sendo afetado por desigualdades e entusiasmo espiritual precisando de ordem. E, acima de tudo, vimos Paulo recolocar o centro onde ele sempre deveria estar: Cristo crucificado e ressuscitado. Cada bloco da carta construiu uma peça dessa restauração. Primeiro, a cruz foi apresentada como critério que desmonta o orgulho. Depois, a maturidade foi redefinida como fidelidade e construção sólida. Em seguida, a santidade foi tratada como proteção da identidade coletiva. As decisões íntimas foram alinhadas à vocação recebida. A liberdade foi submetida ao amor. O culto foi reorganizado para edificação e ordem. E, finalmente, a ressurreição foi proclamada como fundamento invisível que sustenta tudo. Perceba como tudo converge. Sem a cruz, não há unidade. Sem santidade, não há testemunho. Sem amor, não há maturidade. Sem ordem, não há edificação.
E sem ressurreição, não há esperança. 1 Coríntios não é apenas uma carta de correções. É um retrato realista da igreja, aprendendo a viver em meio a uma cultura complexa. É a história de uma comunidade chamada a abandonar o orgulho da cidade e abraçar a lógica do reino. É a demonstração de que fé não é teoria isolada, mas vida reorganizada em cada detalhe, público e privado, individual e coletivo. A carta termina como começou, apontando para Cristo. Mas agora, depois de atravessar conflitos, advertências e instruções, o foco final é vitória. A morte foi vencida. O trabalho não é em vão. A esperança não é ilusão. Se essa jornada ajudou você a enxergar 1 Coríntios com mais clareza, escreva nos comentários o que mais chamou sua atenção ao longo desse estudo. Se ficou alguma dúvida sobre algum trecho, deixe sua pergunta. Sua reflexão pode ajudar outras pessoas que estão acompanhando. Se esta mensagem fez sentido para você, digite Amém nos comentários. E mesmo que seja apenas uma palavra, escreva algo. Qualquer comentário ajuda esta mensagem a alcançar mais vidas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa compreender melhor essa carta tão profunda. Às vezes, uma explicação clara pode abrir caminhos de entendimento que transformam uma leitura inteira. Se você deseja apoiar este trabalho e ajudar esta mensagem a continuar alcançando mais pessoas, você pode clicar no botão Valeu demais, como forma de apoio voluntário. Se o recurso de destaque ou hype estiver disponível para você, utilizá-lo ajuda o conteúdo a chegar ainda mais longe. E se quiser caminhar mais de perto conosco, tornar-se membro do canal contribui diretamente para a continuidade da produção de estudos bíblicos profundos como este. Cada apoio, cada compartilhamento, cada comentário é uma forma concreta de cooperar para que a palavra continue sendo proclamada com clareza e fidelidade, que a mensagem de 1 Coríntios permaneça viva em sua mente, permaneça firme, permaneça constante. E saiba que no Senhor, nada do que é feito com fidelidade é em vão. Que a paz de Cristo governe sua vida e que a esperança da ressurreição sustente cada passo do seu caminho.